Nariz em Pauta. Oferecimento Clínica Face 180. Excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Você já se perguntou como funciona o nariz e por que às vezes acordamos com o nariz entupido? No Nariz em Pauta de hoje, vamos saber como a anatomia do nariz influencia a respiração e a saúde e como tratar a obstrução nasal com o Dr. Humberto Camargo, médico rinoplasta, e o Dr. Bernard Beraldin, médico otorrinolaringologista. Ambos são preceptores da residência de otorrinolaringologia da Santa Casa de Porto Alegre e sócios da Clínica Face 180. Bom dia, sejam bem-vindos ao quadro Nariz em Pauta aqui no Saúde RS. Vocês podem explicar qual é o papel do nariz no organismo e como sua estrutura anatômica interfere no processo respiratório? O nariz é uma estrutura extremamente importante, né? O principal papel dele é o respiratório. É através do nariz que o ar é condicionado para um melhor funcionamento da via aérea. O ar ele é aquecido, filtrado, umidificado, para que o pulmão possa trabalhar melhor. Então, a respiração ela deve ser nasal, para que o ar seja de melhor qualidade. Tem também a função estética. É uma estrutura muito importante na face, tanto que quando a gente vê um nariz estranho, aquela face desconfigura muito o conjunto, né? E também o olfato, que contribui para nos proteger de odores, de gases tóxicos, e também ele é importantíssimo no paladar. Então o nariz ele tem toda uma anatomia, que o Bernard pode explicar, preparada para isso, né? Isso mesmo, assim como o Humberto falou, é uma estrutura extremamente importante para o ser humano e basicamente, anatomicamente, o que pode influenciar na respiração são algumas estruturas internas, como o septo, que seria uma divisão entre um lado e outro do nariz. Se porventura ele for muito desviado, isso vai causar uma obstrução nasal permanente para o paciente. E também outra estrutura que influencia são os cornetos inferiores, que a população vulgarmente chama de carne esponjosa. Muitas vezes ela pode ser muito hipertrofiada, grande, aumentada, e isso traz uma queixa obstrutiva, ou seja, um nariz trancado, obstruído. Quais alterações internas e externas do nariz podem comprometer a respiração? Eu vou falar mais da região externa, né? Nós também trabalhamos essa parte interna de cornetos e septo, mas o nariz ele possui válvulas nasais que resistem à entrada do ar. Ele modula a entrada do ar. E se essas áreas de estreitamento externo estão alteradas ou fracas, já podem contribuir para a obstrução nasal, né? E tem também a parte interna, que existe até outras doenças mais complexas, até tumores podem causar obstruções também, infecções podem causar obstruções, que geralmente são mais agudas. A parte interna é mais com o Bernard, né, que trabalha mais nessa área, mas o importante é sempre ter uma avaliação completa da anatomia nasal, não olhar apenas internamente. Externamente é importante também, né? Sem dúvida. Assim como o Humberto falou, o exame físico completo do nariz é muito importante. E além daquilo que a gente já comentou, o septo e os cornetos, tem patologias que trazem obstrução nasal. Pólipos nasais, processos alérgicos, processos infecciosos. Então, uma avaliação otorrinolaringológica completa, desde a parte externa até a parte interna, é essencial na busca desse diagnóstico correto. Por que às vezes acordamos com o nariz entupido? E o que pode provocar a obstrução nasal? Isso é bem interessante. A criança, quando tem o nariz obstruído, geralmente ela tem de dia e à noite. E muitos adultos, eles nem sabem que respiram pela boca, porque essa respiração é mais noturna, a respiração oral. Isso é principalmente pelos tecidos internos do nariz que incham
eles regulam também o fluxo, e à noite, porque a gente está deitado, que o retorno venoso ele é menor, e também por outros sistemas do organismo, é normal ter um pouquinho de dilatação desses tecidos. Só que se esses tecidos eles já são doentes, essa dilatação acaba causando a obstrução. E o paciente dorme a noite inteira respirando pela boca, tem o sono bem comprometido muitas vezes, e muitos nem sabem, né, Bernard? Sim, se acostumam, acham que aquilo é o normal, e é exatamente o que o Humberto falou. Quando a gente deita, esses tecidos eles inflamam, eles aumentam, ou seja, eles ocupam mais volume dentro do nariz, e isso vai causar obstrução nasal. Tem muitas pessoas que isso acontece e que não vão ter problema. Só se a pessoa já tem um tecido aumentado e já tem um nariz que não funciona direito, ela vai sofrer essa obstrução nasal noturna. Quais são os tratamentos clínicos recomendados para esse problema? Eu acho que a principal causa de obstrução é a rinite, né? Sim, sim, sem dúvida. E existem uma ampla gama de medicações. Eu acho que cada paciente deve ser individualizado. Perfeito. E alguns pacientes vão se beneficiar com remédios, com medicações, principalmente as medicações tópicas, que têm uma ação sistêmica menor e uma ação tópica maior. Então a gente tem um arsenal bom aí para tratar. Que são geralmente sprays nasais, que usam medicamentos que, teoricamente, quando tu toma um remédio, você não pode usar por longo prazo, mas como o Humberto falou, como a absorção é só tópica e não sistêmica, a gente consegue usar de maneira controlada e segura spray por bastante tempo no mesmo paciente e ele ter uma boa resposta. Em quais casos a cirurgia é indicada? Eu acho que... Muito bem. Essa é uma boa pergunta. Eu gosto de dizer que a cirurgia é sempre indicada pelo paciente, quando o paciente respira mal. E claro, tu vai fazer um teste clínico, tu vai medicar o paciente e ele não tendo uma resposta satisfatória, sempre dá para melhorar a respiração do nariz, por causa disso que a gente comentou lá no começo. Melhorar o desvio de septo, melhorar o tamanho dessas carnes esponjosas, a gente consegue fazer uma respiração melhor. Então, quando o paciente se queixa e não tem melhora medicamentosa, a gente pensa num procedimento cirúrgico. E como é realizada a cirurgia? Muito bem. Cirurgia é realizada em bloco cirúrgico, sob anestesia geral. É um procedimento que a gente faz totalmente interno no nariz, por vídeo hoje em dia. Então, quando não envolve a cirurgia estética, a gente não tem cortes externos, não tem alteração estética. É um procedimento de 1 hora e meia, sem dor no pós-operatório. Hoje a gente não coloca mais tampão interno dentro do nariz. Então, é uma recuperação teoricamente simples, desde que o paciente siga os passos certinho no pós-operatório. Quando tem a parte estética, se acrescenta, além da parte interna, que a gente também corrige na mesma cirurgia, a mudança da anatomia nasal. Muitas vezes o paciente pode ficar um pouquinho mais inchadinho o rosto, um pouquinho mais roxo, pode ter uma incisãozinha, um cortezinho aqui ou não. A gente utiliza das duas técnicas, dependendo da complexidade do quadro, mas também ambiente sempre hospitalar, com uma sala de recuperação com o médico, uma infraestrutura preparada para toda e qualquer intercorrência, né? Sempre garantindo a segurança do paciente. E é um pós-operatório que é bem engraçado. Os pacientes perguntam, doutor, eu preciso tomar esse remédio para dor? Eu não estou sentindo dor, dói muito pouco. É um pouco de congestão nasal no pós-operatório, mas é uma cirurgia muito do bem, que eu digo. Bem tranquila, bem tranquila. No verão, os cuidados, inclusive com o nariz, diminuem em relação ao inverno. Que dicas vocês deixam para os nossos telespectadores? Muito bem. O que acontece no verão é que a gente acaba usando muito o ar-condicionado. E muitas vezes esse ar-condicionado não está bem limpo, ele não foi bem higienizado. Então, acaba ressecando muito, tirando muito a umidade do ar e a gente fica com o nariz mais seco. Isso pode trazer algumas consequências, como nariz trancado, processos inflamatórios, alérgicos, a famosa rinite alérgica. Então, a dica que eu deixo é sempre higienizar bem o ar-condicionado, manter as lavagens, deixar o nariz sempre hidratado, limpo, com lavagens e
apenas isso porque não é uma época onde a gente tem muitos processos infecciosos, como gripes, resfriados, mais relacionado ao ar-condicionado mesmo. Da minha parte também, eu acrescentaria o protetor solar, né? Perfeito. Porque a pele do nariz é uma pele sensível, uma pele que pode, com o tempo, envelhecer muito com exposição solar. Em pacientes com mais idade, que pegaram muito sol, a gente tem uma pele inelástica, uma pele mais espessa, e isso prejudica até o resultado de uma cirurgia estética junto, né? Então, além desses cuidados do ar-condicionado, principalmente, que a gente se beneficia dele, mas sofre um pouco na questão nasal, o protetor solar eu acho que vem bem também. Sem dúvida. Humberto Camargo, Bernard Beraldin, otorrinolaringologista e sócios da Clínica Face 180, agradecemos por estarem conosco no quadro Nariz em Pauta. Muito obrigado. E falando em saúde nasal, você já conhece a Clínica Face 180? Na Face 180, cada detalhe une conforto, tecnologia avançada e especialistas renomados, oferecendo tratamentos personalizados e eficazes em otorrinolaringologia e cirurgia do nariz, garantindo que sua saúde e sua beleza recebam atenção total em cada atendimento, com cuidado, precisão e excelência. Para saber mais sobre os serviços, entre em contato pelos telefones que estão na sua tela. Clínica Face 180, excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Nariz em Pauta. Oferecimento Clínica Face 180. Excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica.